Olá! Se você tá começando a estudar tarô, existe uma pergunta que aparece muito rápido no caminho de qualquer estudante. Preciso ler cartas invertidas? Porque em muitos livros, cursos e vídeos, você vai ver pessoas falando que quando a carta sai de cabeça para baixo, ela muda completamente o significado. Alguns dizem que a carta invertida é sempre negativa. Outros dizem que ela mostra um bloqueio. Outros dizem que ela mostra atraso. E para quem está começando, isso costuma gerar mais confusão do que clareza. Então, nesse vídeo eu vou te explicar com calma como funcionam as cartas invertidas no tarô, quando elas podem ser usadas, quais são as interpretações possíveis e principalmente uma coisa muito importante que muita gente não fala. Mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Nath Chaza, eu sou taróloga profissional e já atendi milhares de clientes. E agora, com muito gosto, eu sou a tua prof de tarô. E se você quer conhecer o método que te ensina a fazer a tua primeira leitura de tarô em apenas 7 dias, clica no link que eu deixei nos comentários e na descrição desse vídeo aqui também. Você não é obrigado a usar cartas invertidas para fazer uma boa leitura de tarô, não. Existem métodos excelentes que não usam cartas invertidas e mesmo assim funcionam perfeitamente. Inclusive, muitas escolas de tarô, como é o caso da Escola de Tarô Nath Chaza, trabalham com leitura baseada em polaridade energética, ou seja, cartas em posição de potencial, cartas em posição de bloqueio, sem precisar virar a carta aí ao contrário. Então a ideia aqui não é dizer que cartas invertidas estão erradas, tá? Elas são uma possibilidade de leitura, sim, mas elas não são uma regra obrigatória. Entender isso já tira um peso enorme de quem está aprendendo. Porque o tarô não é um sistema rígido, onde existe apenas uma forma correta de interpretar. O tarô é um sistema simbólico. E sistemas de símbolos permitem métodos diferentes de leitura. O que importa é que o método seja claro, coerente e consistente. Então vamos começar entendendo primeiro o que são as cartas invertidas. Quando a gente fala em carta invertida no tarô, a gente está falando de uma carta que aparece de cabeça para baixo na mesa. Por exemplo, aqui igual tá esse imperador. Essa aqui é a posição normal dele e aqui ele está invertido. E aí surge a pergunta: o que muda quando uma carta aparece invertida? Existem algumas possibilidades principais de interpretação. Uma delas diz que a carta invertida é uma energia aí bloqueada. Então, o potencial daquela carta existe, mas alguma coisa impede que ele se manifeste completamente. Por exemplo, se o sol invertido aparece, algumas leituras podem entender que existe alegria possível, mas alguma coisa está bloqueando essa expressão de alegria, que pode ser insegurança, pode ser medo, pode ser circunstância externa, pode ser algo interno da pessoa. Então, a carta não perde totalmente o significado, mas mostra dificuldade de expressão daquela energia. Outra interpretação bastante comum é a ideia de energia enfraquecida, ou seja, a carta aparece, mas com menos intensidade, como se aquela força tivesse presente, só que reduzida. Por exemplo, uma carta forte de ação, como o Rei de Paus, quando está invertida, poderia indicar impulso mal direcionado ou energia que não se concretiza. Existe vontade, existe movimento, mas ele não chega ao resultado. Outra interpretação bastante usada é a ideia de excesso. Isso é menos falado, mas é muito interessante. Às vezes, a carta invertida não significa falta, significa exagero. Por exemplo, a carta da temperança invertida pode indicar perda de equilíbrio, ou seja, a energia da carta está presente, mas de uma forma desequilibrada. Então, nesse caso, ela não está bloqueada, ela está aí desalinhada. Essas 3 formas de leitura são as mais comuns quando alguém
usa as cartas invertidas. Energia bloqueada, energia enfraquecida, energia em excesso ou distorcida. Mas aqui entra um ponto muito importante. Nada disso é obrigatório, porque o tarô já possui dentro dele mesmo um sistema de polaridades. Cada carta possui luz e sombra, potencial e risco, construção e distorção. Isso existe naturalmente nos arquétipos das cartas. Por exemplo, o mago pode representar a capacidade de manifestação, mas também pode representar manipulação. A imperatriz pode representar abundância, mas também pode representar excesso de acomodação. O imperador pode representar estrutura, mas também pode representar rigidez. Ou seja, a carta não precisa necessariamente estar invertida para mostrar um lado mais desafiador da energia. E o contexto da leitura é o que revela isso. Por isso, muitos leitores de tarô preferem não usar cartas invertidas. Eles trabalham com as cartas sempre em posição normal mesmo. E interpretam o lado construtivo e o lado desafiador da carta conforme a pergunta, o contexto e as cartas ao redor. Também definem muitas vezes antes de acordo com o método de leitura que vão usar, enfim. Esse jeito costuma ser muito mais simples para quem está aprendendo, porque elimina uma camada de complexidade desnecessária. Imagina alguém que acabou de aprender o significado das cartas. Se além de entender a carta normal, essa pessoa ainda precisa memorizar uma segunda lista de significados para a carta invertida, o estudo pode ficar pesado e confuso. Por isso, muitos professores, assim como eu, recomendam começar sem carta invertida. Primeiro você entende profundamente a energia da carta. Depois aprende a perceber como essa energia pode se expressar de uma forma construtiva ou de uma forma desafiadora. E isso já é o suficiente para fazer leituras muito boas. Agora, existe um método muito interessante que resolve essa questão de uma forma simples e eficiente. Em vez de depender da carta ser invertida ou não, o leitor define posições dentro da tiragem que nem eu te falei antes. Por exemplo, uma posição pode representar o que favorece e a outra pode representar o que bloqueia. Então, mesmo que a carta saia normal, o contexto da posição já indica aí como ela deve ser interpretada. Vamos imaginar aqui uma tiragem simples com duas cartas, tá? Imperador e temperança. Primeira carta, a energia que favorece a situação. E a segunda carta, energia que bloqueia ou dificulta. Nesse caso, a carta que aparece na segunda posição já vai ser interpretada dentro de um contexto de desafio. Então você não precisa virar a carta ao contrário para saber que aquela energia está funcionando como bloqueio. Esse método torna a leitura muito mais clara, muito mais direta. E evita que o leitor, que o tarólogo, fique dependente da posição física que a carta saiu. E além disso, esse método também permite uma interpretação mais fluida, porque o tarô não é só um conjunto de significados fixos. Ele é uma linguagem simbólica, e o símbolo sempre ganha o significado dentro de um contexto. Então, quando você trabalha com posições determinadas na tiragem, o contexto da pergunta e a interação entre as cartas acabam sendo muito mais importantes do que simplesmente se a carta está de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Agora, isso não significa que as cartas invertidas não possam ser usadas. Alguns tarólogos gostam muito desse sistema, principalmente em leituras mais complexas, porque a carta invertida pode mostrar nuances interessantes. Por exemplo, pode mostrar uma energia internalizada, uma situação que ainda não se manifesta externamente, um comportamento que a pessoa reprime, ou alguma coisa que está sendo vivida aí de forma distorcida. Então, cartas invertidas podem enriquecer a leitura quando o leitor já tem familiaridade com o tarô, mas não são necessárias para começar.
e nem são obrigatórias para fazer leituras profundas. Inclusive, existem tarólogos muito experientes que nunca usaram cartas invertidas. Como eu, por exemplo, sei ler com cartas invertidas se precisar, até já fiz ali alguma experiência, mas nunca adotei de fato esse tipo de método. Tem tarólogos que realmente preferem trabalhar com polaridade energética da própria carta, ou seja, lado construtivo da energia, lado desafiador da energia. Isso já está naturalmente presente em todos os arquétipos do tarô. Outro ponto importante é que cartas invertidas também dependem muito da forma como o baralho é embaralhado. Se a pessoa nunca gira o baralho durante o embaralhamento, as cartas dificilmente vão ser invertidas. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal já ensinando como embaralhar as cartas. Vai lá e dá uma olhadinha, que o vídeo está bem detalhado, é importante para você. Então, alguns leitores acabam criando movimentos específicos para permitir que as cartas invertidas apareçam. Mas isso mostra que a posição invertida não é uma condição natural obrigatória. Ela é uma escolha de método. Por isso, o mais importante é que você defina um sistema de leitura que faça sentido para você. Se você gosta da ideia de cartas invertidas, pode estudar essa abordagem, não tem problema nenhum. Mas se você prefere trabalhar com leitura baseada em posições e polaridades energéticas, isso também funciona perfeitamente. O tarô não depende de uma única técnica para revelar significado. Ele depende da capacidade de interpretação do tarólogo, da clareza da pergunta e da sensibilidade para perceber padrões. E também da coerência do método utilizado. Agora, para quem está começando, existe aí uma recomendação prática que costuma ajudar muito. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve agora. Ativa o sininho das notificações e deixa o like. Começa estudando as cartas sempre na posição normal, tá? Aprende os arquétipos. Eu tenho aqui no canal uma playlist onde eu ensino detalhadamente todas as cartas dos arcanos maiores. Então vai lá dar uma olhadinha porque eu explico arquétipos, explico símbolos, explico energia, dou exemplos de leitura, tudo. E é isso que você precisa focar em aprender agora, além de entender aí também o lado positivo, o lado desafiador das cartas. Depois que você já tiver essa base sólida, se quiser experimentar cartas invertidas, vai ser muito mais fácil, porque você já vai estar entendendo a essência da carta. Então, a posição invertida passa a ser apenas uma nuance da interpretação e não uma confusão extra. Outro erro comum é pensar que carta invertida significa automaticamente alguma coisa ruim. Não é verdade. Às vezes a carta invertida pode indicar justamente uma energia que está se reorganizando. Uma mudança interna, uma revisão de comportamento, alguma coisa que está sendo transformada antes de se manifestar externamente. Então o tarô não trabalha com uma lógica e simplista de bom e ruim. Ele trabalha com movimento de energia, um processo com dinâmica simbólica. E quanto mais o tarólogo compreende isso, mais as leituras ficam naturais e profundas. No final das contas, a pergunta central não é se a carta está invertida ou não. A pergunta central é o que essa energia está mostrando dentro da situação que foi perguntada. Essa é a verdadeira chave da interpretação. E se você conseguir responder essa pergunta com clareza, a leitura vai estar funcionando bem, independentemente de usar cartas invertidas ou não. E isso traz uma grande liberdade para quem estuda tarô. Porque você pode desenvolver um método que seja ao mesmo tempo simples, consistente e eficaz, sem ficar preso à ideia de que existe só um jeito certo para fazer a leitura. O tarô é uma linguagem simbólica viva. E quanto mais você estuda, pratica e observa as leituras acontecendo, mais natural a tua interpretação se torna. Com o tempo você começa a perceber padrões,
começa a perceber como as cartas conversam entre si, começa a sentir a dinâmica energética de cada tiragem. E nesse momento a posição de cada carta deixa de ser o elemento mais importante. O que passa a importar é a história que as cartas estão contando juntas. Se você quer aprender tarot de uma forma organizada, clara e prática, eu tenho um curso completo onde eu te ensino desde a base até a tua primeira leitura. O link tá aqui na descrição e nos comentários. E se você quer continuar aprendendo tarot de uma forma simples, clara e direta, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa like aqui nesse vídeo se você gostou, porque aqui você vai encontrar explicações claras sobre as cartas, os símbolos, a prática real da leitura de tarot.